ao 5. 1 Samuel, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 5. Nós estamos falando aqui de Davi. Davi é a raiz, é a descendência de quem? De Jessé. Jessé, já foi falado pela pastora ali anteriormente, Jessé é aquele homem escolhido por Deus da tribo de Judá para poder cumprir a profecia que Deus tinha preparado para o povo. Em Gênesis capítulo 49, nós voltássemos um pouquinho atrás, Gênesis capítulo 49, nós temos a história de Jacó. E Jacó vai, nos últimos dias da sua vida, ele vai abençoar os seus filhos, ou vai dar a sua bênção final. E ele chamando cada um deles, chama Rúben, chama cada um dos filhos em sua sequência, ele chega ali na vida em seu filho Judá. E para ajudar, ele diz: Judá, Judá, você é leãozinho. Judá, o cetro nunca deixará tuas mãos. Os teus irmãos irão te servir. Ali é uma bênção do pai em relação ao filho. E o seu filho ali, no caso, é Judá. Então, automaticamente, Gênesis capítulo 49 está falando de uma profecia de Jacó em relação a um dos seus filhos, e que um dos seus filhos seria o rei, e o rei de uma grande nação. Porém, o povo, na época de Samuel ainda, o povo pediu um rei a Samuel. É tanto que o povo olha para Samuel e fala assim: Samuel, você já está velho, Samuel. Nós estamos vendo que teus filhos não andam segundo teus caminhos. Então nos prepara, Samuel, um rei, para que possa governar, assim como as outras nações têm reis. Samuel ficou muito bravo com aquela situação, mas Deus olhou para Samuel e disse: Samuel, fica tranquilo, Samuel, o povo não está rejeitando a você, o povo está rejeitando a mim como rei. Isso está relatado no livro também de Samuel. Samuel então convoca o povo e escolhe ali o quê? Um líder, Saul. Saul, se você pegar a tradução, Saul nunca vai ser rei de Israel. Porque se pega a tradução, Saul não é Meller. Meller é rei, é isso mesmo? Meller. É rei. Mas Saul é capitão. A tradução é capitão, general. Ele não pode ser rei. É rei só se ele for escolhido pelo povo, mas não ungido por Samuel. Mas Deus tem um rei preparado. E o rei que ele preparou, ainda com Saul vivo, foi Davi. Só que as coisas de Deus, muitas vezes, a gente não consegue compreender. Jessé, quando recebeu a visita de Samuel, Jessé ficou ao mesmo tempo muito feliz, mas ao mesmo tempo ele ficou um pouco triste. Porque ele pensou consigo, porque Samuel foi e falou assim: olha, eu vou ungir um rei, e o rei da tua casa. Mas como assim eu vou ungir um rei? Se Saul ainda estava vivo, e agora Samuel iria ungir um outro rei. Isso para um rei seria o quê? Traição. E a traição seria seguido de morte. Ele temeu pelo seu filho. Nós vamos ver, antes dessa história, tem a história de Davi, que é o que nós vamos daqui a pouco ouvir, vai ter toda uma situação ali na frente. Davi com Golias. E Davi com Golias é uma preparação para Davi ser rei. Porque Davi vai casar com uma das filhas de Saul. E sabe o que é interessante? Saul não gostava de Davi. Por que Saul não gostava? Porque essa caverna vai falar muito sobre a situação de Davi com Saul. Porque Saul não gostava de Davi, porque o Espírito de Deus havia se retirado de Saul. E quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, o Espírito de Deus agora foi para quem? Para Davi. É tanto que Saul ficava perturbado, Saul ficava alucinado, Saul ficava incomodado, Saul ficava agoniado. E sabe quem é a pessoa
que ia lá e tocava a harpinha para acalmar o rei? A filha de Saul. A filha de Saul, Davi. Davi tocava a sua harpinha. Davi tocava a sua harpinha e ele confortava o rei. Mas um momento, Saul ficou entendido que depois que Davi ganhou a sua primeira batalha, que é Davi com Golias, as pessoas começaram a ver Davi de um olhar diferenciado. As pessoas começaram a entender que Davi era diferente. E Saul teve raiva de Davi. Mas o filho de Saul, quem é o filho de Saul? O nome dele é? Jonatas. Jonatas gostava de Davi. Mas Saul não. E Davi, sabe o que ele fez? Ele teve que se esconder, porque Saul tentava matar a Davi em todos os momentos. E nessa sua fuga, ele veio parar dentro de uma caverna. Ele veio parar, se nós pudéssemos dizer, no fundo do poço. Olha só. Ele veio parar, ele voltou às suas raízes depois de um tempo, porque ele não era pastor. Ele não pastoreava o rebanho, porque eu falar pastor hoje é diferente, né, pastora, daquela época. O pastor de hoje é pastor de ovelhas, mas na verdade são pessoas. O pastor daquela época não é pastor de ovelhas, não era pastor de pessoas, era pastor de ovelhas. Se nós fôssemos comparar, quase não existe comparação das duas pessoas. O pastor de hoje, ele é um líder quase nato. Ele vai falar, ele vai tomar a frente, ele vai liderar uma igreja, ele vai estar sempre ali na frente, à disposição, ele sempre vai ser visto, a autoridade vai bater continência. Naquela época o pastor não era assim. O pastor era o mais simples de todos, era aquele mais rejeitado de todos. Os pastores a maioria são cheirosos, andam bem. Aqueles pastores antigamente não era assim. Só que dentro desse pastorzinho que veio parar dentro dessa caverna, seguiu mais algumas pessoas. E quais foram essas pessoas que vieram passar e vieram para cá, para este lugar, junto com Davi? É esse que o texto vai nos trazer. Por isso eu fiz todo um contexto para chegar nesse texto. Então, 1 Samuel capítulo 22 diz assim, Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos de toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Fizeram praticamente o caminho que nós estamos fazendo. Descemos as escadas. Naquela época nem essa escada bonita aí com corrimão tinha. Mas desceram para ter com ele. E aí ele continua. Ajuntaram-se a ele todos os homens que achavam em aperto. Como assim? Olha o tipo de pessoas que vieram para cá. A Bíblia começa a dar detalhes. E olha os detalhes. Aquelas pessoas que estavam em aperto, todo homem endividado, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. Então, quando a gente está numa situação muito difícil, parece que a gente vai descendo até chegar na caverna, ou no fundo da caverna. Mas mesmo no fundo da caverna, Deus vai ter alguém ali para te ajudar a subir, para te ajudar a levantar. Os guerreiros se formaram aonde? Na caverna. Então é quando eles o tornaram Davi líder. Primeiro Davi era um deles, era um igual a eles. Ele também estava fugindo. Os outros estavam vindo porque estavam endividados. O outro estava vindo porque estava com problema. Os outros estavam vindo e aqui se juntaram quantas pessoas? 400, olha só. 400, que são os 400 guerreiros de Davi. Só que é o seguinte, num bate-papo, aqui assim de conhecimento, de conversar um com o outro, como nós estamos nesse ônibus e nessa viagem, conversando, convivendo, trocando informação, eles foram crescendo, eles foram se fortalecendo, e Davi começou a falar, mas eu acredito em um Deus, eu acredito que Deus me deu algo especial, e Deus fez algo comigo,
Vamos levantar, pessoal. Aqueles homens foram os valentes de Davi por todo o tempo. Quando se falava dos guerreiros de Davi, as pessoas temiam. Deus colocou os endividados, aqueles homens que estavam ali com medo, os amedrontados, os que estavam com o espírito abatido. Deus colocou eles para ser posteriormente o quê? Os principais. Davi sai da caverna para ser rei de todo Israel. Como o nosso guia disse, para ser rei das 12 tribos de Israel. Se nós estamos falando que aqui pertencia só ao território de Judá, imagina o que era as 12 tribos de Israel. Deus quer levantar a gente, Ele nos trouxe até aqui hoje, reuniu 27, 28 pessoas para nos encontrar neste lugar, para nos encontrar nessa caverna, para nos erguer, para nos levantar, para mostrar para a gente quem somos nós, o que nós precisamos fazer, o que nós precisamos melhorar. Muitas vezes nós chegamos aqui, podemos ter chegado endividados, podemos ter chegado com o espírito abatido, podemos ter chegado com uma situação difícil, podemos ter chegado com uma dificuldade com a família, com o filho, com um amigo, podemos ter chegado com dificuldade lá no trabalho, mas Deus nos colocou aqui para nos levantar, e quando Deus levanta, ninguém derruba. Deus levanta, Ele ergue você. Lembre-se, você pode ser o menorzinho, você pode sentir o pequenininho, o menor, mas Deus não te vê dessa forma. A frase de Deus para Samuel foi: Samuel, Samuel, Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Deus vê o quê? O coração. Sabe o que é bonito nas pessoas? Não é a aparência muitas vezes dela. O que é bonito é o que está aqui dentro do peito, é o coração. Eu digo para o bispo aqui várias vezes, meu amigo, bispo Vanderlei, sabe o que é bonito em você, meu bispo? É o seu coração. O seu coração é bonito, o seu interior é bonito, e é isso que Deus vê, é isso que Deus honra. Muitas vezes não são as nossas posses, não são o que nós temos, mas o que nós temos dentro do coração, a nossa fidelidade com Ele. Você pensa assim, eu vou ter dinheiro para servir a Deus. Não precisa disso, porque Deus não precisa de dinheiro, Deus não precisa de bens, Deus tem tudo, a posse da terra pertence ao Senhor. Deus precisa de pessoas que estejam disponíveis a servi-lo. Quer você servir a esse Deus? Faça aqui, dentro da caverna. Você pode dizer, eu cheguei no fundo do poço, mas quando eu saio daqui para a honra e glória de Deus. Para a honra e glória de Deus. Homens e mulheres fortes, não para os homens verem, mas para Deus ser louvado. Eu saio dessa viagem renovado pelo poder de Deus. Eu digo uma coisa, eu nunca chorei tanto quanto eu tenho chorado nessa viagem. Porque ter a oportunidade de estar aqui é uma oportunidade maravilhosa. Eu acho que para nós, pastores, bispo, estar aqui e viver esse momento traz um alívio. Agora eu entendo por que a pastora já voltou tantas vezes aqui. Agora eu entendo por que o bispo é a segunda vez que está voltando aqui. É porque lá na igreja de vocês há renovo, há renovação, há tranquilidade, a bênção está lá, e eu quero fazer assim com vocês. Eu quero vir aqui renovar as minhas forças. Eu convido vocês também, renove suas forças. E aqui um adendo, ainda bem que temos uma empresa como a VPI, para nos dar essa possibilidade de estarmos aqui. E o nosso Deus, acima de tudo, que nos traz para lugares e coloca pessoas para estar junto conosco. Vamos fazer uma oração? Feche seus olhos, assim como você está. Senhor Deus, Pai querido, Pai de amor, Pai de misericórdia, Pai de bondade, o Senhor nos trouxe para este lugar, Senhor. O Senhor nos trouxe para esta caverna de Adulão. Foi daqui, Senhor Deus, que o Senhor colocou um pequeno pastor de rebanho para se tornar o rei da maior nação da terra, Senhor. A nação de Israel. E hoje, Senhor Deus, nós atravessamos vários oceanos
para chegar aqui e poder ver esta terra prometida, para podermos entender esse Deus maravilhoso. Senhor Deus, quantas pessoas já não quiseram estar aqui, quantos reis já não mandaram pessoas, caravanas aqui, para entender qual é o segredo desse chão, qual é o segredo dessa caverna, qual é o segredo que sai daqui, Senhor. E eu saio daqui sabendo que o maior segredo que tem aqui é o Deus que ergueu essa nação. Senhor Deus, ergue a tua vida, Senhor, a nossa vida, Senhor, ergue a tua vontade no nosso coração, transforma, Senhor Deus, o que nós temos aqui, essa força, essa vontade, Senhor, de te servir. Nos ajuda, Pai, que os problemas, as dívidas, as dificuldades, que elas não atrapalhem a nossa meditação, que nós possamos apresentar a todos os problemas que em algum momento tentou tirar a nossa paz, que em algum momento tentou tirar a nossa vida, que nós apresentamos para eles o nosso maior tesouro, o nosso Deus poderoso, Pai. Fala conosco, Senhor, encontra-se conosco, Pai, fortalece esta equipe, Senhor, fortalece essas pessoas, para a honra e glória do Teu nome, pois nós te pedimos, em nome do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Uma salva de palmas para Jesus.